Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, sábado letivo, estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouquinho mais sobre a nossa disciplina. Hoje vamos estar trabalhando um novo capítulo, o capítulo 11, que vem trazendo uma temática muito interessante, que é a questão do negro no Brasil. Então, para a gente começar, temos logo essa imagem que trata de uma criança, né? Que tá com um personagem muito importante de um filme muito renomado, e vem representando o negro pela tonalidade da pele do boneco que está aí nessa caixinha do Star Wars, que é justamente uma mãe que publicou, né, nas suas redes sociais a alegria do filho em ver que um dos personagens que ele mais admirava, que ele mais gostava, estava sendo ali colocado para a população, dentre os brinquedos favoritos, como sendo uma apreciação, uma valorização pela tonalidade da pele. Essa temática que vem sendo abordada nesse capítulo, ela vem nos mostrar que o negro aqui no nosso território, ele foi uma questão muito importante e muito polêmica durante todo o contexto histórico brasileiro. Então, quando nós falamos nessa questão do negro no Brasil, nós vamos estar estudando os aspectos históricos, os aspectos sociais, que vem mostrando o porquê do agravamento das desigualdades, do preconceito, da discriminação racial que nós vemos em toda a história de colonização brasileira. Então, nós precisamos entender que a palavra negro, ela fará referência a todos os africanos que foram escravizados durante a formação do nosso território brasileiro. Também não podemos esquecer que as pessoas que são descendentes desses negros que vieram para cá, para o nosso território, eles também podem e devem ser reconhecidos como afrodescendentes. Então, durante todo o contexto histórico brasileiro, nós vemos que os negros no Brasil, eles passaram por situações muito difíceis, muito constrangedoras, em que mostrava que essa população que aqui chegava, ela não tinha direitos reconhecidos. Eles vinham, como vocês já conhecem no contexto histórico, né? Eles vinham para cá trazidos para serem explorados, escravizados. Com o passar do tempo, tudo isso foi sendo modificado, né? Mas nós não podemos esquecer do contexto histórico em que essa população, ela passou, ela sofreu para buscar ter o reconhecimento da população no geral. Então, a gente não pode esquecer que muitos dados atuais vêm revelando
uma desigualdade muito grande entre brancos e negros. Isso é uma realidade que não aparece só aqui no Brasil, não, em todo o contexto mundial. Mas como nós, do 7º ano, estamos estudando o continente americano, mais específico o nosso país, Brasil, nós precisamos entender que essa população negra, ela foi de suma importância para a nossa formação. Então, as desigualdades e os fatores que vão fazer com que exista o preconceito entre as pessoas que possuem uma tonalidade de pele mais escura, elas precisam ser superadas. Então, por esse motivo que nesse capítulo nós vamos lembrar um pouquinho do contexto histórico que nós já conhecemos, mas que precisamos entender, relembrar o que foi que aconteceu e como a gente pode estar mudando esse cenário atual. Então, só para lembrar, os povos africanos, eles chegaram aqui no Brasil, né, por volta do século XVI, foram trazidos pelos europeus para trabalhar nas lavouras, tanto na lavoura de cana-de-açúcar, como também na lavoura de café. Isso passaram muitos e muitos anos, muitas décadas, né, em que eles lutavam pelo reconhecimento de igualdade e também, em primeiro lugar, eles queriam a sua liberdade. Então, essa imagem que está sendo retratada aqui, ela nos remete a um contexto histórico muito conhecido de nós nos livros de história, em que vem mostrando as senzalas, as áreas em que os escravos eles ficavam alojados. Então, esse Brasil escravocrata aqui, ele vem nos mostrar justamente o período em que todas as áreas aqui do Brasil que estavam passando pelo processo de colonização, a forma que eles tratavam essas pessoas. Então, com isso, o tempo passou por muitos e muitas décadas em que eles puderam observar que os negros, com sua organização, eles buscavam também os seus direitos. Apesar de dizer que os negros não tinham conhecimento, apesar de dizerem que os negros não tinham valor, que o negro não tinha importância, mas eles sabiam o que eles queriam. Eles lutavam pela liberdade. Eles lutavam pelos seus direitos. Então, a gente pode observar que durante muito tempo que eles trabalharam nessa dinâmica de estar ajudando na construção do Brasil, houve alguns momentos em que foi visto que essa situação deplorável dos negros, ela não poderia mais continuar. Então, nós tivemos aqui, como cita o próprio livro de vocês, que em 1888, foi assinada a Lei Áurea. Essa Lei Áurea foi justamente aquela em que fazia com que acabasse, que fosse extinta a escravização dos negros aqui no território brasileiro. Essa Lei Áurea, nós lembramos que foi a princesa Isabel, que fez a sua assinatura, e a partir de então, eles buscaram desenvolver e mostrar que eles também poderiam ter os mesmos direitos
dos povos brancos que aqui viviam junto a eles. Não podemos esquecer também que foi fundamental a organização dos quilombos, onde eles buscavam se reunir para poder se proteger. E a partir desses quilombos, que foram as áreas em que foram se transformando em áreas e cidades para os negros. Com isso, os demais representantes do governo puderam observar que deveria colocar em prática a democracia racial. Então, precisamos saber que para essa democracia ser reconhecida, ela passou por muito e muito processo para o seu reconhecimento. O trabalho escravo, ele não terminou do dia para a noite. Foi por muito tempo colocado em prática, foi por muito tempo sendo explorados. E só a partir da assinatura da Lei Áurea, lá em 1888, foi que eles puderam observar que poderiam, a partir de então, fazer um contexto histórico diferente. Mas isso foi registrado, isso foi colocado para a população de um modo geral, através de livros, de novelas, de filmes. Então, aqui no próprio livro, no contexto de vocês, nós podemos observar que existem alguns importantes, como Machado de Assis, que ele vem reconhecendo que a população, ela buscava ser branqueada, a população que estava sendo colonizada, ela buscava ser branqueada, que é justamente a maioria da população tendo o seu contexto branco, que é nada mais, nada menos do que os descendentes dos europeus. Então, esses registros aqui, nós podemos ver pelo Gilberto Freire, que ele publicou um livro que tem título de Casa Grande e Senzala. Esse livro, ele vem mostrando justamente que os negros, eles não eram inferiores aos demais. Ele tinha a mesma valorização, ele tinha o mesmo direito, ele possuía as mesmas obrigações que o povo branco. As diferenças que existiam entre eles eram justamente as diferenças econômicas. Os ricos e os pobres. Mas essa questão econômica, ela foi sendo agravada à medida que o tempo ia passando. Então, a democracia, ela buscava justamente acabar com essa diferença que nós vemos até os dias atuais. O preconceito, a discriminação, ela acontece até os dias atuais. Constantemente nós observamos nos noticiários, nas redes sociais, o preconceito pelas pessoas que são negras. Então, precisamos observar que muitos dos nossos atos, das nossas ações, estão atreladas às heranças que são deixadas pelos nossos antepassados, certo? Então, agora eu vou pedir que vocês deem uma lida no material de vocês, vão marcando esses pontos que vocês observarem de maior importância.
E logo em seguida vocês irão responder as questões de número 1, de número 2 e a de número 3, páginas 176 e 177, tá certo? Beijinho para vocês e a gente se encontra na próxima aula.